São Paulo, Los Angeles, Califórnia, que bacana. Bacana, muito legal saber de onde vocês estão se conectando aí com a gente hoje. Antes da gente começar, né, eu gostaria de dar aí alguns avisos de como vai funcionar, né, a dinâmica da nossa Tech Talk de agora. Então, o Daniel, ele vai estar falando, né, um pouquinho mais para a gente sobre o tema Aprende Remix, acidentalmente aprende a web. Então, ele vai ter aí toda a duração do Tech Talk e ao final, né, da nossa Tech Talk, a gente vai separar uns minutinhos finais aí para Q&A. Então, vocês podem já ir mandando as perguntas, tá? Que vocês quiserem que o Daniel responda aqui no nosso Q&A. Se forem surgindo mais perguntas durante o evento, podem ir mandando também, tá? Que a gente vai tentar responder todas aí ao final do nosso evento. Lembrando que a nossa Tech Talk ela vai ser gravada, então não se preocupem se vocês perderem alguma parte ou para quem, né, vai chegar um pouquinho atrasado, fica com medo aí de perder algum trecho, então pode estar, se a gente vai encaminhar, vocês vão ter acesso, né, à gravação aqui de todo o nosso conteúdo do dia hoje, para vocês acessarem mais tarde. Então, sem mais delongas, vou apresentar um pouquinho para vocês do Daniel, o nosso ilustríssimo palestrante de agora. O Daniel, ele é Developer Advocate no grupo OLX, ground incrível em full stack, com foco em React e JavaScript. Ele também promove princípios e práticas. E, no seu tempo livre, ele adora assistir séries de super-heróis, como vocês podem perceber pelo background do Daniel. Então, Daniel, muito obrigada pela sua participação com a gente e a nossa atenção agora é toda sua. Obrigado. Só partilhar então aqui a tela. Portanto, screen 3. Oi. Partilhei a tela errada. Espera aí. É esta. Pronto. Ok, agora sim. Espero que estejam todos a ver no ecrã, que esteja tudo preparado. Portanto, eu vou começar aqui com a minha sessão então. Vou tirar aqui este height, que é para não vos estar a irritar durante a apresentação. E vamos começar então esta sessão. Bem, o título desta apresentação é Aprende Remix, acidentalmente aprende a web. Antes de mais, antes de passarmos à parte de código e de vermos o que é remix e como é que funciona, só apresentar-me. Eu sou Daniel Afonso. Nesta foto eu sou a pessoa da esquerda, caso vocês não consigam perceber. A pessoa da direita é aqui o meu pair programming buddy que está aqui atrás sempre a ajudar-me. Eu sou um developer advocate no OLX Group. Sou um Auth0 Ambassador e sou um instrutor na plataforma Egged.io. Podem procurar no Twitter ou LinkedIn, ou basicamente tudo que seja rede social com o handle Daniel JC Afonso, e podem fazer as vossas perguntas lá, falar sobre temas. Estou sempre aberto a discutir coisas com as pessoas. Portanto, sobre o que é esta apresentação? Bem, esta apresentação é sobre a API para fazer web fetching, forms de HTML, form data objects, URLs, headers. E eu sei que o título diz Remix e vocês agora podem estar a pensar, mas o que é que isto tem a ver com Remix? Isto tem a ver com Remix porque quando vocês aprendem Remix, vocês acidentalmente aprendem a web. Agora, eu sei, é normal, as pessoas podem estar um bocado fatigadas e um bocado cansadas de haver novas frameworks para JavaScript a aparecer semana sim, semana não. Parece que todos os dias aparece alguma coisa nova. E sim, pode trazer fadiga, podemos estar cansados e podemos estar... Porquê? Porque cada uma tem os seus conceitos específicos, cada uma traz coisas novas, mas relembrando o slide anterior e o que eu mostrei mesmo há bocadinho, e o título desta apresentação é: quando vocês estiverem a aprender Remix, vocês vão acidentalmente aprender a web. O que é que isto quer dizer? Bem, vamos ver nos próximos slides. Mas antes de mais, só para vocês terem um bocadinho de background de onde é que veio o Remix. O Remix foi criado pela equipa do React Training, aqui nomeadamente pela pessoa que está na foto da esquerda, que é o Michael Jackson, e a pessoa que está na direita, que é o Ryan Florence. Eles são a equipa do React Training. E há 2-3 anos eles decidiram criar o Remix. Inicialmente começou como um projeto
closed, fechado, ou seja, isto queria dizer que tínhamos que ter uma licença para poder utilizar Remix, mas devido a um investimento que eles tiveram no passado, isto depois tornou possível abrir o código e todas as pessoas começarem a utilizar Remix. Agora, a pergunta que deve estar nas vossas cabeças neste momento e devem estar todos a pensar é: bem, então, o que é o Remix? Isto é uma quote que vem do site do Remix, daí está em inglês, mas traduzindo é uma web framework full stack que basicamente vos permite focarem-se na interface do utilizador e trabalhar utilizando standards da web que já existem há muitos anos para poder entregar uma experiência mais rápida, mais resiliente aos nossos utilizadores. Isto pode ser uma explicação um bocado, como é que é a palavra correta aqui, um bocado genérica, eu percebo, portanto vamos entrar um bocadinho em mais detalhes. O Remix é considerado 4 coisas. É considerado um compilador, é considerado um server-side Edward no HTTP, é considerado uma framework no servidor e é considerado uma framework para o browser. Destas partes em específico, vamos começar primeiro pelo compiler. O Remix, basicamente, utilizando uma coisa chamada ES-Build, gera 3 coisas. Um server HTTP Handler, uma browser build. Esta browser build basicamente inclui algumas coisas, como por exemplo code splitting por route, também asset imports fingerprinted, como por exemplo CSS e imagens, e basicamente esta build inclui tudo o que é necessário para correr a vossa aplicação no browser. Essa build também gera uma terceira coisa que é o nosso asset manifest. Este asset manifest é utilizado pelo cliente e pelo servidor para saber basicamente o gráfico das nossas dependências da aplicação. E graças a este manifest também é assim que o Remix consegue eliminar uma coisa que é muito comum nas nossas aplicações hoje em dia, que é o render fetch waterfalls. Portanto, é aquele que nós vamos fazer vários pedidos seguidos, muitas vezes temos como uma cascata, por assim dizer, de pedidos, e o Remix ajuda a reduzir isso. E isso é porque é uma coisa que é bastante comum nas nossas aplicações hoje em dia. Basicamente, utilizando estes 3 artefactos, uma aplicação criada em Remix pode ser deployed em qualquer hosting service desde que ocorra JavaScript. E isto é a parte do compiler. Na parte do server-side HTTP Handler, basicamente isto é um handler que é dado a um servidor JavaScript. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que enquanto o Remix corre no servidor, corre do lado do server, ele não é na realidade um servidor, é apenas este handler que é dado a um servidor JavaScript, que mencionámos já anteriormente. É também uma framework do servidor. Basicamente, se estiverem familiarizados com server-side Model View Controller web frameworks, como por exemplo Rails ou Laravel, o Remix basicamente é o view e o controller e deixa a parte do model para nós, para os developers, para quem vai utilizá-lo. E na parte de browser framework, basicamente, uma vez que o documento seja certo para a nossa página, para o browser, o Remix é responsável por fazer a hidratação da página com os módulos da JavaScript necessários para ocorrer. Por exemplo, vamos ficar aqui olhar para um exemplo. Quando o utilizador clica no link, basicamente, em vez de fazer a round trip para o servidor para ir buscar o documento e todos os assets necessários para ter a nossa página, o que o Remix vai fazer é apenas o fetching dos dados para a próxima página, para as próximas que são necessários, e atualizar a UI. Isto tem alguns benefícios de performance, em vez de estarmos a fazer um pedido do documento todo. Por exemplo, os assets não precisam de ser downloaded novamente ou puxados ou pulled de uma cache. Os assets também não precisam de ser parsed pelo browser novamente, e os dados que são transferidos são muito menores do que estar a pedir o documento inteiro, basicamente, como é óbvio. E sim, basicamente, estes 4 tópicos que eu falei agora aqui nestes 3, 4 minutos é o fundamento do que é o Remix. Agora, vamos olhar para uma coisa que é a sua filosofia. Qual é que é a filosofia do Remix e a filosofia que eles querem ao criar aplicações Remix e ao criarem Remix que os developers tenham? Qual é que é o primeiro? É adotar o modelo cliente-servidor. O que é que isto quer dizer? Bem, nós podemos fazer os nossos servidores rápidos. Nós temos controle sobre isso. Conseguimos decidir, ok, e conseguimos configurar as coisas. O que é que nós não podemos controlar? Nós não podemos controlar a rede dos nossos utilizadores. Nós não conseguimos controlar isso. Se eles estiverem no local que a internet é lenta ou que não,
ou a própria internet de casa deles que seja lenta, não conseguimos garantir que as aplicações têm a performance que têm no nosso lado. O que é que nós podemos fazer então? Nós podemos reduzir a quantidade de coisas que nós enviamos pela rede. Porquê? Porque basicamente com o Remix nós não precisamos de enviar todo o esqueleto da nossa UI para a aplicação. Basicamente o Remix consegue fazer fetch e consegue fazer pre-fetch às vezes também destes dados antes da nossa página ser renderizada no lado do cliente. Isto é a primeira parte e aqui já se começa a perceber um bocadinho uma grande vantagem do Remix. Outra parte da filosofia do Remix, e aqui é aqui que se diz que Remix aprende a web, acidentalmente, porque o Remix utiliza apenas os fundamentos da web, browsers HTTP e HTML. Isto são tecnologias que já existem há bastante tempo e o Remix adota-as perfeitamente. Por exemplo, para vos dar algum exemplo, coisas que o Remix utiliza. Caching em HTTP, utiliza focos em URLs para ir buscar os assets, faz server rendering dinâmico e utiliza funcionalidades de HTML, como por exemplo, quando nós estamos a renderizar um link, nós podemos atribuir-lhe um atributo rel e com prefetch, para caso nós queremos fazer prefetching daqueles dados antes de lá clicarmos. E basicamente, ao utilizar estas coisas que a web nos dá, nós temos tudo para fazer nossas aplicações fantásticas e não termos que aprender muita linguagem específica de uma framework. Ou seja, nós estamos a aprender a web, daí acidentalmente aprendemos a web. Outra coisa, o Remix utiliza JavaScript para melhorar a experiência do utilizador ao emular o comportamento do browser. O que é que isto quer dizer? Bem, a primeira coisa aqui é, a maioria das aplicações hoje em dia, a maior parte dos frameworks, as APIs que eles têm é só para ler dados. O Remix tem APIs para leitura de dados, mas também para escrita de dados. Por exemplo, eu acabei de mostrar há bocadinho esta parte de utilizar os fundamentos web. O Remix utiliza uma coisa para escrita de dados, que é os forms. Basicamente, forms HTML. Isto é basicamente a base, por assim dizer, das mutações na web desde os anos 90. E basicamente o que o Remix faz é, pega nesta API, aumenta e permite à framework ter uma camada de leitura e escrita de dados que funciona com e sem JavaScript na página. Isto é que é uma parte muito, muito boa. E é aqui que entra a parte de utilizar o JavaScript para aumentar a experiência. É que o Remix, e quando as aplicações estão feitas, vocês, dependendo do que tenham ou não tenham, vão conseguir chegar a um ponto em que vocês podem até nem ter JavaScript na vossa aplicação e a base vai funcionar. Obviamente vai haver casos que vão precisar e aqui pronto, já entra outra camada, mas o JavaScript aqui é o que é chamado Progressive Enhancement. Por exemplo, como é que o JavaScript nos pode ajudar? Num exemplo, por exemplo, de uma transição de página, por exemplo, adicionar JavaScript permite ao Remix fazer algumas coisas que vai acelerar a experiência do utilizador. Por exemplo, permite-lhe não fazer download de assets de JavaScript e CSS desnecessários, porque às vezes é que isso acontece, e só requisitar partes dos dados do nosso layout que mudam, ou seja, só mudar uma parte do layout em vez de estar a mudar toda. Já vamos ver um bocadinho como é que isto funciona com o nested routing a seguir. O Remix permite só ir buscar esses dados, ou quando temos JavaScript ativo, só ir buscar os dados que são precisos para reduzir aqui um bocadinho a loading speed, por assim dizer, da página. Finalmente, outro dos fundamentos de Remix é não abstrair as tecnologias base. Como eu já disse e como eu mencionei, e como tem sido o foco principalmente disto tudo agora, é que o Remix utiliza a web. E as APIs do Remix basicamente tornam fácil e bastante conveniente a utilização destes fundamentos. No entanto, estas tecnologias não estão escondidas de nós. Nós utilizamos isto tudo e a seguir vou mostrar um bocadinho de código e vou fazer aqui uma pequena demo. Esperemos que corra bem, mas eu vou mostrar-vos basicamente como é que, utilizando Remix, nós estamos agarrados a tudo que é conceitos que tipicamente estão agarrados ao web. E daí se dizer que se ficarem bons com o Remix, acidentalmente, e como consequência disso, vão ficar bons em web development no geral. E pronto, sim, esta parte introduz um bocadinho o que é Remix. Agora, o meu objetivo nos próximos minutos é dar-vos as bases, ou pelo menos os pontos principais que vocês precisam para, acabando esta sessão, vocês, se quiserem, olha, vamos escrever uma aplicação em Remix. Portanto, este é o foco a seguir, é dar-vos bases para que vocês consigam escrever a vossa primeira aplicação de Remix. E quais é que são as bases do Remix? A primeira, e acho que a mais importante para perceber Remix, é Nested Routing. Basicamente, o que é Nested Routing? É a ideia em que nós podemos acoplar segmentos do nosso URL
e isto vai ditar qual é que é a hierarquia dos componentes na nossa UI. O que é que isto quer dizer? Vamos olhar para este exemplo que nós aqui temos. Portanto, nós temos aqui duas routes. Uma route, ambas são routes que o pai é o user, e depois temos o profile e temos o account. Estas routes têm duas coisas em comum. Duas coisas em comum. A primeira é esta parte onde temos o nosso user, e a segunda é esta parte que são duas tabs, uma que tem o nosso profile e outra que tem uma account. Quando temos o profile rendered. Quando selecionamos a account, temos a account rendered. O que é que nesta routing faz aqui? Basicamente, quando nós estamos no user, estamos sempre nesta parte que tem user. Mas, quando nós selecionamos profile, então vamos mudar para a route profile, e então isto vai renderizar só esta parte necessária, que é nested route aqui, é rest profile. Se clicarmos em account, então vamos mudar para a route user account. Então, a nossa nested application aqui vai passar a ser account, ou seja, account referencia esta UI aqui, enquanto profile representa esta UI aqui. Isto pode ser um bocadinho confuso agora a explicar aqui com este exemplo, mas eu agora, quando vos mostrar código, eu acredito que vai ser mais fácil vocês perceberem o que é isto e como é que a Remix trata disto. Mas, passando ao próximo tópico, e acho que é basicamente o fundamental de todas as aplicações web, que é data fetching e data mutations. Portanto, eu percebo, em aplicações client-side, tipicamente nós estamos presos ou habituados a utilizar o useEffects, ou utilizar React Query, ou utilizarmos SWR. Há muitas opções. No entanto, com Remix, e sendo a Remix completa, Remix a framework completa que é, Remix tem formas de nós podemos fazer isto. Então, começando com a parte de data loading. O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui um componente, vamos começar aqui a ler de baixo para cima. Temos um componente chamado Heroes. Qual é que é o objetivo deste componente? O objetivo deste componente é ter uma lista de heróis e renderizar o nome deles. Pronto, simples. Isto é a parte base. Então, como é que nós vamos pescar estes dados? Bem, e aqui é que entra a parte dos loaders. O loader é uma função que o Remix tem que permite basicamente retornar dados que são necessários para a nossa aplicação on-load. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Explicando isto de outra forma. Nós definimos uma função chamada loader. Aqui, como estamos a ver, export const loader, e esta função vai ter a responsabilidade de retornar um JSON ou outra coisa qualquer. Aqui neste caso o JSON é basicamente um wrapper de uma HTTP response, e vai retornar os dados. Estes dados são retornados, isto corre tudo no lado do servidor, ok? E então, nos nossos heroes, no nosso componente, nós usamos um custom hook que o Remix nos dá. Este custom hook permite aceder aos dados que foram retornados pelo nosso loader. E então aqui nós temos acesso aos nossos heróis. E é só isto que nós precisamos para fazer data fetching. Basicamente, quando nós precisamos de dados, podemos meter tudo dentro do loader, e isto, primeiro, limpa bastante a parte do nosso componente, porque não estamos a fazer nada e não temos a fazer nada no client-side, e fica mais estruturado o código e é mais simples de atender, por assim dizer. Portanto, é importante aqui focar que é data loading, utilizamos loaders. Então, e se eu, por exemplo, quiser fazer uma mutação, se eu quiser mudar dados no servidor, o que é que eu faço? Bem, e aqui é que entram as actions. O que é que isto quer dizer? São ações que nós queremos utilizar. Começando a olhar de baixo para cima, nós temos aqui o nosso componente chamado addHero, e como podem ver, nós temos aqui um form. Porquê? Porque, como eu já disse e como já expliquei previamente, o Remix utiliza a web, e os forums era a forma como nós andávamos a fazer data mutations há 20 anos atrás, e como eu, principalmente, por exemplo, quando eu estava a tirar o curso, aprendi isto na escola em PHP. Portanto, que eu agora, quando olhei em Remix, olho para isto e disse, uau, já há alguns anos que eu não usava isto, mas é bastante bom. Portanto, nós definimos o nosso form, definimos qual é que é o método do form. Tradicionalmente a web só suporta o get ou post, que neste caso estamos a fazer um post, e definimos os campos lá dentro. Quando este form é submetido, quando aqui o utilizador querer clicar no botão create, então estes dados vão ser enviados para o servidor e para a nossa action. Então, esta action aqui vai receber o nosso HTTP request, e deste request nós podemos fazer algumas coisas. Podemos buscar dados, podemos buscar cookies, etc. Tudo o que vai no request nós temos acesso aqui. Então, aqui o que ele faz é, vamos a buscar a form data, que é basicamente os dados
o utilizador submeteu aqui. Nós vamos buscar o form data, depois podemos fazer a nossa mutação, e uma vez que a mutação está feita, podemos fazer o nosso redirect para a nossa nova página. Pronto, isto é basicamente a base, pronto, é basicamente os 3 pontos que acho que são importantes para vocês agora perceberem o código que eu vos vou mostrar e perceberem como é que se estrutura aqui uma aplicação em Remix. Portanto, vamos passar aqui para o código, depois já voltamos para os slides daqui um bocadinho. Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho aqui uma aplicação feita em Remix, isto é só a base para já. Esta aplicação é baseada numa história dos cómics que é chamada Tower of Babel, que basicamente o que é que acontecia na altura? O Batman tinha uma lista de fraquezas, por assim dizer, e de super-heróis da Justice League e outros super-heróis, e entretanto houve um vilão que teve acesso a essa lista e aquilo correu mal. É uma história muito boa, se quiserem ler, e até houve um filme animado adaptado sobre isso. E eu tentei trazer isso para esta aplicação. O objetivo desta aplicação, portanto, é criarmos uma lista de heróis que tenha o nome do herói, a fraqueza do herói e a entidade secreta. Só por acaso, porque o Batman gosta de ter acesso a isto tudo. O que é que eu não vos mostrei ainda e não vou mostrar nesta aplicação, devido ao tempo? Isto já tem autenticação implementada. É uma coisa feita em background, mas que é só para garantir que só o Batman é que pode entrar aqui. Pronto. Proteção acima de tudo, porque é isso que o Batman gosta. Portanto, vamos mostrar código. Vamos ver aqui a aplicação. Está aqui. Portanto, vamos começar com uma coisa que é bastante importante aqui. Só fechar tudo antes de mais. Isto é a estrutura típica de uma aplicação Remix. Nós temos uma app e dentro da app podemos ter várias coisas. Temos a nossa root, que é a raiz da aplicação e que é feita de várias coisas, mas não interessa para já. O que interessa agora aqui é mostrar Nested Routing para já. Como é que funciona Nested Routing e Remix? Tudo o que está dentro da pasta routes passa a ser convertido numa route imediatamente. O que é que isto quer dizer? Nós temos aqui este ficheiro chamado Heroes. Então, este ficheiro está associado à Route Heroes. Portanto, se voltarmos à aplicação, vocês vão ver que a route que está aberta aqui é a Route Heroes. Portanto, quando temos uma route aqui definida, isto vai definir a Route Heroes. Agora, nós queremos utilizar ainda mais Nested Routing, mas antes de mais, vamos tentar fazer o primeiro desafio, por assim dizer, da nossa aplicação, que é, não sei se vocês repararam, mas está aqui uma barrinha em baixo. O objetivo desta barra depois aqui é, à esquerda deste add que nós aqui temos, é ter os nomes de todos os super-heróis já criados e já adicionados. Portanto, o que é que nós vamos começar por fazer? Vamos começar por fazer um pedido à nossa base de dados para ter esta lista de heróis. Portanto, como é que isto se faz? Através de loader, como eu mencionei anteriormente. Vou só afastar um bocadinho o microfone, que é para não ouvirem muito o teclado. Mas começando, então, vamos criar uma função chamada loader. Tem que ser sempre exportada para o Remix conseguir apanhar esta função. Eu estou a usar TypeScript aqui, portanto vamos só fazer typing disto com uma loader function, só para termos algum autocomplete. E aqui o que é que esta função vai fazer? Então, isto inicialmente é uma função assíncrona. Esta função vai ter que fazer algumas coisas. Vai ter que ir fazer o pedido dos dados, vai ter que ir retornar os dados para depois poderem ser utilizados aqui. Ou seja, basicamente o nosso footer, para já, é que está à espera de ter a nossa lista de heróis. Portanto, como é que fazemos isto? Bem, vamos começar com a primeira fase aqui, que é esta aplicação tem autenticação já. Esta aplicação é feita através de cookies. Para quê? Só para garantir que só o Batman é que pode ir buscar os dados. Portanto, nós precisamos de um user ID, porque se criamos alguma entidade na base de dados, esta entidade vai ter que estar associada ao nosso utilizador, que neste caso é o Batman. Mas para ir buscar este user ID, precisamos de ter acesso a uma função que se chama require user ID. E esta função basicamente o que vai fazer é só validar se o utilizador que está autenticado é o que a gente quer. Agora, se repararem, esta função precisa de uma coisa, ela diz que precisa de um request. Agora, como é que eu tenho acesso ao meu request HTTP? Bem, através dos parâmetros que a função nos dá. Basicamente, nós quando estamos a ter um loader, nós conseguimos ter acesso a este request. Este request basicamente é o request que foi criado quando nós renderizamos a página pela primeira vez.
Portanto, nós passamos o nosso request e agora já conseguimos ter o acesso ao nosso utilizador que está autenticado. Ok, tendo o utilizador autenticado, agora só precisamos de ir buscar a nossa lista de heróis. Para ir buscar a lista de heróis, nós temos uma função que se chama getHeroes. Importado devidamente. Se não importar, tem que importar do sítio certo. Está importada, certo? Basicamente, estou a usar Prisma, que está a fazer um pedido a uma base de dados para ir buscar os dados. Isto também não é muito relevante, é só para vocês terem noção que Remix permite-nos trazer código que nós muitas vezes queremos dizer back-end para o lado do cliente, ou pelo menos para o lado da escrita, que parece que estamos a escrever código de client-side, apesar de isto estar a correr no servidor. Mas olhando aqui para esta função precisa de duas coisas. Precisa de uma coisa. Se repararem, ela precisa de... Onde é que está? Do user ID, que é o ID é o utilizador que esteja autenticado, para garantir que, se outro utilizador que não seja o Batman queira tentar usar a aplicação, por exemplo o Robin ou quem quer que seja, que ele vai ter acesso apenas às coisas dele. Portanto, aqui nós passamos no nosso user ID e como isto é uma função assíncrona, antes de mais temos que esperar por que ela retorne os nossos dados. Ok, e tendo este pedido feito, nós já conseguimos ter os nossos dados. Agora só precisamos de garantir que estes dados saem do nosso loader e vão parar à nossa aplicação, ao nosso componente. Portanto, como é que isto funciona? Nós temos que fazer return de uma função que é um wrapper que se chama JSON. Basicamente, como eu já mencionei há bocado, isto é uma função que pega nos nossos dados e faz set neles no nosso content type, por assim dizer. E depois, basicamente, faz aqui um monte de magia, mas, ao fim e ao cabo, isto é a forma de mandar uma nossa HTTP response de volta para o nosso cliente. E é assim que os dados são enviados. Eu estou a usar TypeScript, mais uma vez, portanto, vou só utilizar aqui este loader data, que está aqui criado em cima, para facilitar um bocadinho a vida e saber que nós precisamos dos nossos heroes. Ok, então agora eles estão enviados, mas neste momento ainda não vai aparecer na aplicação, porque nos falta fazer uma coisa, que é utilizar o custom hook, que é o use loader data, para ir buscar estes dados. Portanto, o que é que nós fazemos? Criamos uma variável chamada data, e esta data vai ter que usar o nosso custom hook, que é o use loader data. Aqui nós estamos a usar TypeScript, portanto, mais uma vez, só para facilitar aqui um bocadinho a vida, vamos fazer enforce deste type. Ok, e tendo a nossa data, podemos vir aqui em baixo, data.heroes. Pronto, agora nós temos os nossos heróis aqui, portanto, espero eu que esteja a funcionar. Vamos olhar para a nossa aplicação. Fizemos logout, portanto isto prova que a autenticação está a funcionar. Deixem-me só fazer aqui um login muito rápido. Aqui. E como podem ver, se olharem aqui na parte de baixo, já temos aqui o Batman. Ou seja, isto prova que já existem utilizadores, aqui neste caso já existem dados na base de dados, já existe um herói chamado Batman aqui, que nós podemos clicar para ver este herói. Agora, o que é que acontece se eu clicar? Pois, 404 not found, porque os dados, esta route é uma route que ainda não existe. Não há nada aqui a dizer, ok, nós queremos ver os dados deste herói. Então, qual é que é a próxima fase aqui deste projeto? É criar a route que consiga, quando é redirecionado para Heroes e que tenha aqui um ID, ou seja, este ID que vocês veem aqui em cima, isto é um ID dinâmico. Ou seja, cada herói vai ter o seu ID, quando é criado na base de dados, isto é basicamente o identificador da base de dados, e sempre que é criado único para cada herói, e nunca vai ser igual em outros. Ou seja, isto pode criar aqui um bocadinho de confusão, que é como é que eu vou criar uma route que esteja dentro de heróis, mas que aceite um ID dinâmico para eu ir buscar os meus heróis que estão na base de dados. Aqui é que vai entrar uma coisa chamada Dynamic Routing, mas antes de mais vou-vos só mostrar aqui um bocadinho mais de Nested Routing, só para finalizar aqui uma pequena parte que eu não vos mostrei ainda, que é o Remix tem outra coisa que nos permite fazer Nested Routing, e aqui é o fundamental da Nested Routing, que se chama Outlet. O que é um Outlet? É basicamente aqui neste caso é um componente que nós introduzimos na nossa aplicação. E o que é que isto vai fazer? Este componente
é responsável por olhar nas nossas pastas, nos nossos folders, e dizer, olha, dentro dos heróis, existe alguma route que tenha que ser nested dentro desta route. Portanto, eu agora aqui meter este outlet, se eu voltar à minha aplicação, continuar a funcionar tudo bem. Porque neste momento nós não temos nada a ser nested route dentro dos Heroes. No entanto, se eu criar aqui um ficheiro novo, um folder novo chamado Heroes, ela à partida já deve começar a dar erro. E não deu ainda porque... porque falta um ficheiro. O que é que eu vou fazer agora? Antes de mais, vou fazer e depois já vos dou um contexto. Vou criar um ficheiro chamado index. Este ficheiro vai exportar uma função. Um componente aqui neste caso tem que ser export default, porque senão o Remix não vai apanhar. Vamos chamar app-index. E isto o que vai fazer é retornar, pode ser um parágrafo, diga access to that computer ou uma coisa assim. Então o que é que isto vai fazer? A partida deve funcionar, espero eu. Dentro da Route Heroes, quando estivermos só na Route Heroes, que é o nosso index, vai renderizar isto tudo que aqui está, mas depois vai chegar à outlet e vai perguntar, existe algum folder, alguma pasta chamada Heroes? Existe. E dentro desse Heroes existe alguma coisa que dê match com a minha route, que neste caso é este index? E se sim, então vai renderizar isto lá dentro. Portanto, se eu agora for olhar a minha aplicação, espero que esteja a funcionar, ela falhou quando eu criei o ficheiro, mas agora que eu fiz refresh, como podem ver, já cá temos o Access da Bad Computer. Isto é extremamente poderoso e aqui sim já começam a ver como é que funciona Nested Routing. A nossa Route Heroes é esta parte aqui toda, que tem o Level Batman, tem este log, tem o Tower of Babel, tem o nosso footer, mas aqui neste bocadinho dentro é que estão as nossas Nested Routes. Aqui neste caso, quando nós estamos no Route Heroes, o outlet vai ver dentro do folder Heroes se há algum index, e dentro desse index ele vai renderizar o que está dentro. Daí o Access da Bad Computer que nós temos aqui. Portanto, agora, voltando um bocadinho atrás, já que nós estávamos a falar há bocado, que é como é que eu tenho uma route dinâmica, que eu consiga pegar no ID do nosso herói e renderizar. Bem, aqui é que nós utilizamos uma coisa chamada Dynamic Routing e Selects. Portanto, vamos criar uma route nova. Como é que isto funciona? O Remix, quando tiver um ID que não, neste caso, que não está a ser contemplado, por exemplo, uma route ali que neste caso é o nosso user ID, ele vai procurar no nosso folder se existe aquele ID. Se aquele ID não existir, então ele vai procurar por uma coisa que é isto, que são uma slug. Esta slug vai dizer ao Remix, olha, tudo o que esteja Heroes barra e alguma coisa à frente, antes de outra barra, então vai aceder a esta route. O que é que isto quer dizer? Eu agora meto aqui Hero ID para ser o nosso identifier, mas vou só copiar este código só para vocês terem uma noção do que é que está aqui a funcionar. Access the computer 222. O que é que isto vai fazer? Agora, quando eu venho para esta route, se clicar em Batman, como podem ver, aquela route já está a ser renderizada. Porquê? Porque o Remix chega aqui e olha, dentro do folder Heroes existe este ID, como vocês repararam não existe, mas existe uma dynamic route, ou seja, uma rota que está a dar match com isto. Porquê? Porque temos aqui o nosso slug. Então, o Remix vai bater aqui. E, mais uma vez, isto é o quão poderoso o Nested Routing é. Portanto, agora vamos para a parte de listar e mostrar os nossos heróis. Vamos só criar então aqui, customizar um bocadinho esta página, chamar Hero Index. Index nada, Hero Details. Nós podemos mostrar os detalhes do nosso herói. E eu aqui quero fazer algumas coisinhas. Portanto, eu aqui antes de mais quero uma div. E esta div, dentro dela, para já, vamos só meter um componente, que é um componente que já está pré-criado. Mas o objetivo deste componente é só, basicamente, receber os dados do nosso herói e renderizá-los. Basicamente, recebe um herói name, herói secret identity, herói weakness. É isso que ele vai querer mostrar. Portanto, mais uma vez, como é que funciona este processo de irmos a buscar os dados do herói? Como nós fizemos anteriormente. Então, vamos começar por criar um holder. Este holder, vamos fazer typing outra vez, porque estamos a usar TypeScript e gostamos que isto fique mais bonitinho. Criamos uma função assíncrona e a seguir estamos prontos para
carregar os nossos dados. Portanto, agora aqui já existe um bocado uma complexidade em algumas coisas, mas há uma coisa que é muito similar. Mais uma vez, o utilizador vai ter que estar autenticado. Portanto, podemos vir buscar novamente isto, user ID, e vamos buscar o nosso request, só para garantir que ele está autenticado. Importar a função, que é o que nós precisamos aqui. Agora, nós precisamos de ter acesso ao nosso Hero ID, ou seja, a este ID que aqui está em cima. Nós precisamos ter acesso a ele. Como é que nós conseguimos fazer isto? Através de outro parâmetro que se chama params. Basicamente, o que estiver aqui dentro, nós conseguimos ter acesso aos parâmetros que estão na nossa rota. Portanto, vamos só fazer uma validação a ver se estamos a receber parâmetros, porque imaginem que por alguma razão alguém escreve manualmente heroes / qualquer coisa e não é uma coisa válida. Nós queremos só validar isto, portanto vou só usar aqui uma função rápida para fazer isto, que se chama invariant. Passamos os nossos parâmetros e o nosso hero ID, e agora aqui podemos meter hero ID não encontrado. Ok, esta parte está. Agora o que é que nós precisamos a seguir? Precisamos de ter acesso e renderizar o nosso herói, que é o herói que nós procuramos. Portanto, o processo é muito similar, novamente, temos o nosso herói, wait, get hero by ID, que é uma função que nós temos que vai receber o ID, mais uma vez o user ID, e passamos, agora ele precisa do ID do herói que quer. Portanto, vamos ter que ir aos nossos parâmetros e ir buscar o nosso hero ID. Ok, e à partida isto já deve ser suficiente para, se agora nós temos os nossos dados. Portanto, precisamos de JSON, mais uma vez, order data, que eu penso que nós não temos aqui, portanto eu vou só copiar aqui para facilitar aqui a vida e poupar-se tempo, mas é basicamente só uma função que da type diz que vamos ter um herói que é do tipo herói, e aqui passamos o nosso herói. Agora, se vocês repararem, ele está a dar erro. E já vos vou mostrar porquê. Porque, vamos só ver. Porque é o seguinte, é que neste momento, o herói, quando nós o vamos a buscar, ele pode não vir preenchido. Ou seja, imaginem quando vocês fazem um pedido a uma API. A API pode retornar nulo ou pode não retornar nada. Portanto, aqui nós temos que só validar que isto acontece. Que não acontece. Portanto, vamos só meter aqui uma condição, que é, se nós não tivermos nenhum herói, então nós vamos a tirar um erro. Aqui neste caso vamos tirar uma nova resposta. Mais uma vez, isto é HTTP. Portanto, nós atiramos uma nova response. E aqui o que é que nós queremos? Nós queremos basicamente indicar ao browser qual é que foi o erro e qual é que foi o status code. Portanto, aqui vamos pôr not found e o status code vai ser 404. E à partida, se estiver tudo bem, ele deveria deixar de dar erro. Porque é quando está a dar erro aqui, hero, vamos só ver se eu tenho tudo bem typed. Hero load data, este hero vem do sítio certo. Estranho, deixa-me ver. Validar se eu tenho os meus importes certos. Tenho. Other function, type. Deixa-me voltar a abrir que eu acho. Não. Estranho. Mas já lá vamos. Isto neste momento o TypeScript não está a fazer full enforcement, portanto ele não vai arrebentar a aplicação. Mas pronto, agora estamos a retornar os nossos dados. Nós temos que ter acesso a eles na nossa aplicação. Portanto, mais uma vez, usamos a função useLoaderData. A função useLoaderData vai buscar os nossos dados e, entretanto, dentro do nosso Hero Component, ele está à espera de receber um parâmetro que é o Hero. E aqui podemos passar data.hero. E se eu não me enganei, deixa-me só verificar. Isto fecha, isto está a fechar, ele está aqui. Hero not found. Assim que espero que esteja a funcionar. Vamos ver a nossa aplicação então. Está a falhar por algum erro que eu ali tenho. Vamos só ver aqui o que é que se passa. Vamos olhar para a nossa consola para ver se nos consegue ajudar. Ok, tenho um import mal feito. Já percebi. Puxei aqui sem querer. Deixem-me só resolver então aqui a questão dos importes, rapidinho. Vou já importar coisas para a frente. Já vai aqui uns pequenos spoilers, mas à partida vocês vão ver já o que está a acontecer agora, que é
Como repararam, agora a aplicação está a funcionar. Nós temos o nosso herói, ele vai buscar os dados, portanto se olharmos para a network, vamos ver aqui a nossa network, se eu fazer refresh à aplicação, como podem ver, existe aqui o pedido a ser feito aos heroes. O pedido é feito, não é esta parte, onde é que ele está? O pedido está aqui a algures, deixem-me ver se eu consigo encontrar. Pois, certo, isto é feito no servidor e depois isto é enviado para aqui para a aplicação com os nossos dados que nós precisamos. Ou seja, quando nós renderizamos a aplicação, o pedido é feito e o Remix depois manda-nos as chunks que é preciso para renderizar a nossa aplicação. Portanto, agora já temos aqui a base, por assim dizer, e já conseguimos ver heróis. Agora a próxima pergunta é como é que eu adiciono heróis? Se eu clicar na parte Add, está-me a dizer 404 no default. Mas como vocês já percebem nested routing neste momento, então já percebem que ok, está à espera de ir para uma route new, então vamos criar essa route new. Vamos aqui às routes, então, nova route, new. Então nesta route nós estamos à espera de fazer o quê? Estamos à espera de criar e ter um formulário que nos permite criar o nosso utilizador. Portanto, vamos só começar por fazer a base, que é exportar uma função default, em que nós temos aqui new hero. E esta função, e este componente vai ter que fazer uma coisa. Portanto, antes de mais, como eu já mencionei, a base de fazer mutações e de querer adicionar dados é utilizando forms. Portanto, nós vamos utilizar aqui um form. E dentro deste form vamos fazer só umas coisinhas. Primeiro, que é, vamos identificar qual é que é o método que nós queremos fazer. Aqui neste cenário vai ser um post. E vamos só adicionar já aqui algum styling só para ficar ali bem bonito na demo. Mas vamos só para aqui um display flex, rapidinho. Direction. Column. Width 100%. Só para ficar esta parte. Pronto, aqui dentro deste form nós vamos adicionar um componente que já está pré-criado para poupar de trabalho, que se chama Hero Creator. Portanto, este componente está à espera de o que é que ele vai fazer, o que é que ele é neste momento. Se repararem, ele cá dentro tem inputs, tem labels e tem tudo o que é necessário, e tem um botão de submit para quando nós carregarmos de save, nós conseguimos criar o nosso herói. Portanto, se eu agora neste momento for à aplicação e for à route new, ele deverá estar a funcionar. Como podem ver, já cá temos os nossos inputs, o nosso name, secret identity e weakness. Portanto, agora o que nós precisamos é só de criar este herói. Portanto, eu vou só adicionar aqui já umas coisinhas para poupar trabalho e porque estamos a ter noção com o tempo. Só que umas funções para validações, porque vai ser necessário no futuro. E agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar uma action. Portanto, esta action, com TypeScript também, action function, é assíncrona, tem também acesso ao nosso request. E o que é que nós fazemos primeiro? Bem, a mesma coisa que fizemos nos outros. Primeiro temos que autenticar o nosso utilizador para garantir que só o utilizador que esteja autenticado é que consegue criar os dados. Vamos só resolver aqui a questão dos importes. Add a missing importes. A partida, esperemos desta vez esteja a funcionar tudo bem. E agora, então, nós podemos ter acesso ao nosso form data. Então, como é que nós fazemos isto? Nós fazemos aqui, form data, await. Vamos ao nosso request, porque isto é enviado através do nosso HTTP request. E vamos buscar o form data. Ok, agora temos os nossos dados. O que é que nós fizemos agora? Então, os nossos dados, o nosso formulário vai preencher o nome. Portanto, temos o nosso form data. Vamos a buscar o nome. E fazemos o mesmo para secret identity. Porque nós vamos precisar aqui. Weakness. Portanto, agora, e vou só adicionar mais aqui uma coisinha, que é para facilitar aqui uns parâmetros, que é uma variável chamada fields, que é um objeto que tem isto tudo lá dentro, só para facilitar aqui a vida. Então, o que é que nós queremos fazer neste momento? Nós queremos, antes de mais, criar o nosso herói. Portanto, se eu tenho um herói, eu vou ter que chamar uma função chamada createHero. Esta função recebe algumas coisas. Recebe o nosso name, ali preenchido em cima. Name. Só para não nos chatear agora um bocadinho. E já resolvemos. Secret identity. String.
user ID e a nossa weakness. E a partir de agora, quando o nosso herói foi criado, ok, estamos prontos. Então o que é que nós temos que fazer? Quando normalmente fazemos uma mutação, nós não queremos que o utilizador continue no formulário, porque senão vai pensar que não funcionou e que está a dar um erro. Portanto, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer um redirect para a nova página, para a página com os dados do utilizador. Portanto, fazemos aqui um redirect. E agora, o que nós fazemos é, temos para a route heroes, que é onde a gente está, e para hero ID. E agora, a partida, se calhar não vamos ter tempo para vos mostrar esta fase, mas neste momento a mutação já deve estar a funcionar. Portanto, se viemos aqui à nossa aplicação, aqui só refresh para garantir que deu tudo bem, vamos criar um Superman, Paint, Weakness Kryptonite. Se fizer save, podem ver, funcionou. O Super-Homem foi adicionado aqui em baixo, temos acesso aos dados dele e foi redirecionado para a nova route. Pronto, isto é basicamente o fundamental de criar uma aplicação em Remix. Agora, só a parte mais bonita que tipicamente todas as aplicações Remix têm. Vocês vão ver só que o style da página não vai ser o mesmo, porque neste momento eu tenho o styling da aplicação a utilizar JavaScript. Portanto, o que é que eu vou fazer agora? Se eu desativar JavaScript e correr novamente a página, como podem ver, o styling mudou, porque é a parte que eu ainda não resolvi para já, e não vou resolver, mas como podem ver, se eu mudar para o Batman, se eu ver o Super-Homem, e se eu clicar em Add e voltar a fazer save, funciona tudo na mesma. Aqui é a parte que vocês veem, então, uau, Remix funciona sem JavaScript. E isto é a parte que torna isto tão poderoso e tão simples de utilizar. Portanto, temos 1 minuto e vou só mostrar aqui a parte final da aplicação dos slides. Full screen. Que é Remix Stacks. Basicamente, se vocês querem criar uma aplicação em Remix, vocês podem ir pesquisar no Google, que é uma coisa Remix Stacks. Isto dá-vos basicamente templates já configurados para fazerem deploy, por exemplo, no AWS ou no Fly.io ou noutro sítio qualquer, dependendo de base de dados. Se quiserem usar Prisma, se quiserem usar Cypress para testing, Tailwind. Basicamente, esta aplicação que eu estava a utilizar até agora, que eu vos mostrei uma demo, é uma Remix Stack também utilizada para facilitar aqui a vida de configuração. Para terminar, e a pergunta que é tipicamente muito perguntada no final desta apresentação, que é, então, mas como é que o Remix se compara com o Next? Este QR Code vai-vos levar para um link, que é basicamente um estudo feito pela equipa de Remix, que eles compararam coisas compararam a mesma aplicação feita em Remix e feita em Next.js. Este estudo foi feito também e foi partilhado com a equipa da Vercel, portanto, eles contribuíram também para ter acesso a estas coisas. E o que é que eles chegaram à conclusão? Chegaram à conclusão que o Remix é tão ou mais rápido que o Next a servir conteúdo estático e dinâmico. O Remix permite uma experiência de utilizador rápida, mesmo em redes lentas. O Remix lida automaticamente com os erros, interrupções e race conditions. E a build time do Remix é praticamente instantânea e não é acoplada aos nossos dados. Então, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que devemos todos parar de usar Next e vamos usar Remix agora? Isto depende, obviamente. Aquele estudo foi feito antes do novo release do Next.js, da versão 13, que foi feita há coisa de 3, 4 semanas, se eu não me engano. E houve aqui coisas novas que foram introduzidas que podem mudar um bocadinho este paradigma e esta competição. Eu acho que o que é importante aqui as pessoas terem noção e estarem aware é que o foco do Remix é ajudar a web a melhorar e ajudar-nos aos developers a dar uma nova experiência e a facilitar a nossa vida, por assim dizer, como developers. Não quer dizer que deve utilizar um, que deve utilizar outro. A comparação aqui vai depender sempre de vocês, da equipa com que vocês estão a trabalhar. As frameworks JavaScript vêm e vão, estão constantemente a aparecer e a desaparecer novas. Portanto, para resumir, por assim dizer, Remix versus Next vai depender sempre de vocês, do vosso contexto e da vossa vontade. Eu sugiro fortemente que experimentem Remix, porque eu vejo Remix a crescer ainda mais nos próximos anos, ainda mais agora que se juntou à Shopify e que vai ter um suporte de uma empresa como o Next está a ter da Vercel agora. E pronto, para terminar a minha sessão, obrigado a todos por assistirem. Eu vou estar agora aqui na parte Q&A. O meu nome é Daniel Afonso e este QR Code, se fizerem scan à partida, deverá levar-vos para a minha conta no Twitter. Pronto, é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel.
Acho que a gente aprendeu bastante sobre remix no dia de hoje. Muito obrigada por trazer o conteúdo aí para a gente de uma maneira bem dinâmica e bem ilustrativa. Então, muito obrigada mesmo. A gente tem uma pergunta aqui no nosso Q&A que foi feita pelo Diego. Gente, se uma pergunta pode mandar aqui, que a gente dá tempo ainda da gente responder. O Diego ele pergunta, Daniel, como anda a adoção e o uso do remix pelo mercado? É uma boa pergunta e tendo em conta que o remix surgiu mais open source no último ano e meio, eu vejo a aparecer cada vez a mais aplicações. Eu já conheci developers em conferências e eventos que andam a utilizar remix nos produtos deles. Inclusive, se não me engano, amanhã vai começar uma conferência também que é a RemixConf. E vai haver uma talk de um speaker que se chama André, não me lembro do último apelido dele, peço desculpa, mas ele fez um estudo em que basicamente ele foi perguntar a developers nas comunidades que estão a utilizar Remix para perceber basicamente como é que anda o estado do Remix nas aplicações deles e no que eles andam a utilizar. O que eu posso dizer, e que eu já estive a perguntar-lhe algumas coisas já há muitas empresas a utilizar Remix em produção. A Remix está preparado para fazer aplicações em produção. Pode haver coisas que inicialmente que ainda não estejam, se calhar, como nós desejamos, mas a comunidade é extremamente ágil e extremamente, esqueci da palavra em português, mas helpful, ajuda bastante, por assim dizer. Portanto, isto facilita um bocadinho a adoção. E agora o facto, como eu mencionei no final da minha talk, que o Remix foi adquirido e que se vai juntar à Shopify, é ainda melhor, porque não sei se estão a par, mas a Shopify tinha um produto que é o Hydrogen, e o Hydrogen estava a tentar seguir um caminho de server components com React, mas entretanto eles viram que se calhar ainda, o server components ainda não estava na fase que eles queriam, então eles vão mudar o Hydrogen para ser remixed. Aliás, até há um artigo, se pesquisarem no Google, aliás, eu acho que eu tenho aqui, deixem-me ver se eu consigo colocar no chat, mas é basicamente o título do artigo chama-se Remixing Hydrogen. Mas, aliás, posso partilhar este link aqui que eu meti agora no chat. Isto basicamente é... O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um produto que já está a ser bastante utilizado na Shopify. E isto quer dizer que o Remix está battle tested, por assim dizer, e que a Shopify viu valor em adotar isto e migrar uma das tools que eles têm, que já anda a ser utilizada por muita gente, que é o Hydrogen, e passar a usar Remix internamente. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mais uma vez vai melhorar a estrutura do Remix, vai haver uma equipa dedicada a tratar disso, fora só neste momento as pessoas que estavam a trabalhar, que era eu diria que era a equipa de React Training, que era mais ou menos 6 ou 7 pessoas, ou seja, vai haver uma equipa a trabalhar nisto, e isto vai dar um bocadinho de comparação, por exemplo, com o Next.js. Vai ter o suporte, por exemplo, que a Vercel dá ao Next, mas vai ser aqui a Shopify a dar o Remix. Portanto, eu vejo um futuro muito brilhante, por assim dizer, no futuro do Remix. Ótimo. Bom, acho que o nosso tempo aqui ele já está acabando, né? Faltam 3 minutinhos. Então, gostaria de agradecer, né, primeiramente ao Daniel por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente no dia de hoje e ter nos ensinado coisas incríveis sobre o Remix. Então, assim, muito obrigada mesmo, Daniel. Sempre será bem-vindo para estar aqui nos nossos próximos eventos também. Gostaria de agradecer a presença também de todos os nossos participantes que interagiram aqui com a gente no dia de hoje, porque nós temos ainda mais um evento em português com a Gláucia, vai ser daqui a pouquinho, então quem quiser participar da nossa próxima Tech Talk aí com a Gláucia, estão super convidados, e também teremos outras, né, não serão aí em português, mas quem tiver interesse pode estar se juntando nessas outras talks aí novamente. Aqui estão pedindo o seu LinkedIn. Eu vou confirmar aqui com o nosso... Ele acabou de enviar. Mas a gente vai mandar um esqueminha com todas as redes sociais do Daniel para que vocês possam acompanhar ele, tá? Lá nas redes sociais, acompanhar o trabalho e aprender sempre mais. Então, fiquem aí livres para contactar o Daniel nas redes sociais. Acabou de chegar aqui no chat, gente.
Então, vocês podem acessar aí, ó, tem o GitHub do Daniel, tem o LinkedIn, tem o Twitter. Então, é só segui-los aí em todas as redes para aprender sempre mais aí sobre o Remix, essa aí fantástica e que a gente já viu com tudo no mercado. Então, gente, mais uma vez, muito obrigada a todos, muito obrigada, Daniel. E a gente se vê daqui a pouquinho na nossa próxima Tech Talk com a Gláucia.